Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Hoje vamos continuar a linda e emocionante história de Gênesis. Se você ainda não viu a primeira parte, recomendo que assista para acompanhar tudo desde o começo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem você sabe que vai adorar ouvir uma boa história antes de dormir. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais narrativas cheias de encanto e significado. Agora, respire fundo. Encontre um lugar bem confortável. Feche os olhos se quiser. E deixe-se levar por mais esse capítulo cheio de sabedoria e inspiração. Vamos juntos? E quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. E farei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, e tu serás pai de muitas nações. E o teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te fiz, e te farei sobremodo fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência depois de ti. E darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra, em que és peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E Deus disse a Abraão: Tu guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis, entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho dentre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal da aliança entre mim e vós. E o menino que tiver 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. O nascido em casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. O nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro necessariamente será circuncidado, e a minha aliança estará na vossa carne por aliança perpétua. O macho incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, essa alma será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei um filho também dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então Abraão prostrou-se com o rosto em terra e eriu-se, e disse consigo mesmo: Acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E dará à luz Sara com 90 anos? E Abraão disse a Deus: Tomara que Ismael viva diante de ti. E Deus disse: De fato, Sara, tua esposa, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o multiplicarei grandemente. 12 príncipes ele gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo, no ano seguinte. E cessou de falar com ele, e Deus subiu de Abraão. E Abraão tomou a Ismael seu filho, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe tinha dito. E Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carné do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa,
nascidos em casa e comprados com dinheiro de estrangeiro, foram circuncidados como ele. O Senhor apareceu a ele nos carvalhais de Manre, e ele estava sentado à porta da tenda, no calor do dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé perto dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, e prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, não passes, rogo-te de teu servo, que se traga um pouco de água, rogo-vos e laveis os pés, e repousai debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, e confortareis os vossos corações. Depois seguireis o vosso caminho, pois é para isso que viestes até o vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se até a tenda, até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de flor de farinha, amassa-a, e faze bolos ao forno. Depois Abraão correu até o gado, pegou um novilho tenro e bom, e deu a um moço, que se apressou a prepará-lo. Abraão então pegou manteiga, leite e o novilho que havia preparado, e pôs diante deles. E ele ficou em pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Eis que está na tenda. Então um deles disse: Certamente voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu consigo mesma, dizendo: Depois de envelhecida, terei ainda prazer, sendo também meu senhor já velho? E o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu, dizendo: Realmente darei à luz sendo velha? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado voltarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não ri, pois estava com medo. Mas ele disse: Não é assim, certamente riste. Então aqueles homens levantaram-se dali e olharam para Sodoma. E Abraão foi com eles para os encaminhar. E o Senhor disse: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão benditas nele? Pois eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que falou a seu respeito. E disse o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado é gravíssimo, descerei agora, e verei se de fato fizeram conforme o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então aqueles homens viraram o rosto dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda diante do Senhor. E chegou-se Abraão, e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por causa deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa desses 5? E ele disse: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. E continuou a falar-lhe: Se porventura houver ali 40. E ele disse: Não o farei por amor dos 40. E Abraão disse: Que o Senhor não se ire, e falarei, se porventura houver 30 ali. E ele disse: Não o farei se encontrar ali 30. E Abraão disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20,
E ele disse: Não, a destruirei por amor dos 20. E disse ainda a Abraão: Que o Senhor não se ire, e falarei ainda só esta vez, se porventura houver ali 10. E ele disse: Não a destruirei por amor dos 10. E o Senhor se foi, assim que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se para os encontrar e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, rogo-vos que entreis na casa deste vosso servo e pernoiteis, e laveis os vossos pés, e levantareis cedo, e seguireis o vosso caminho. Mas eles disseram: Não, passaremos a noite na rua. Contudo, ele insistiu muito com eles, e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete e fez pão sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, tanto os moços como os velhos, todo o povo de todos os bairros. Chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traz-os para fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu à porta e fechou-a após si e disse: Rogo-vos, irmãos, que não façais tão perversamente. Eis agora, tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem. Deixai-me, rogo-vos, trazê-las para fora, e fazei delas como parecer bem aos vossos olhos. Somente a estes homens nada façais, pois por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E disseram ainda: Este estrangeiro veio para morar aqui e quer ser juiz em tudo. Agora faremos pior contigo do que com eles. E carregaram com violência contra Ló e chegaram-se para quebrar a porta. Mas os homens, anjos, estenderam as mãos e puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, tanto pequenos como grandes, de modo que se cansaram, procurando a porta. Então os homens disseram a Ló: Tens aqui mais alguém? Genro, filhos, filhas, ou quem quer que tenhas nesta cidade? Tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, visto que o seu clamor se tem multiplicado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou com seus genros que haviam tomado suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas pareceu aos seus genros como alguém que zombava. E ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E demorando-se ele, os homens pegaram-lhe pela mão, e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, havendo-os tirado para fora, disse um deles: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, nem pares em toda esta planície. Escapa para o monte para que não pereças. E Ló lhes disse: Assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe algum mal, e eu morra. Eis agora esta cidade que está perto, para fugir para lá, e é pequena. Deixa-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E o anjo lhe disse: Vê, concedi-te também este pedido. Não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso o nome da cidade foi chamado Zoar. O sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra da parte do Senhor, desde os céus. E destruiu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se de manhã cedo e foi ao lugar onde estivera diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra,
e para toda a terra da planície, e viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando destruiu as cidades em que Ló habitava. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e nos deitemos com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E a primogênita entrou e se deitou com seu pai. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que, no outro dia, disse a primogênita à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E entra tu, deita-te com ele para que conservemos descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E a menor levantou-se e deitou-se com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. E Abraão viajou dali em direção ao sul, habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque num sonho à noite e lhe disse: Eis que tu és um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher casada. Mas Abimeleque não se havia aproximado dela, e disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não. Me disse ele: Ela é minha irmã? E ela, até ela mesma, disse: Ele é meu irmão. Na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isso. E Deus lhe disse em sonho: Sim, eu sei que fizeste isso na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecares contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao homem, pois ele é profeta, e ele orará por ti e viverás. Mas se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então Abimeleque levantou-se cedo pela manhã, chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas aos seus ouvidos. Os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para que trouxesses sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizeste comigo coisas que não se devem fazer. E Abimeleque disse a Abraão: O que viste para que fizesses tal coisa? E Abraão disse: Porque eu pensei: Certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. E ela se tornou minha esposa. E aconteceu que quando Deus me fez errar da casa de meu pai, eu disse a ela: Este é o favor que me farás. Em todo lugar onde chegarmos dirás de mim: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti. Habita onde te agradar. E a Sara ele disse: Eis que dei ao teu irmão 1000 peças de prata. Eis que isto te servirá de véu para os olhos diante de todos os que estão contigo e perante todos os outros. Assim ela foi justificada. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas. E elas tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado completamente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. E o Senhor fez a Sara como havia falado, porque Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara.
E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando tinha 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. E Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. E Sara disse: Deus me fez rir, e todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois eu lhe dei um filho na sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banqueteno, mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. E isso foi muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não te pareça penoso aos teus olhos por causa do rapaz e por causa da serva. Em tudo o que Sara te disser, ouvei a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. E também do filho da serva farei uma nação, porque ele é tua descendência. Então Abraão levantou-se cedo pela manhã, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro junto com o menino, e a despediu. E ela partiu, e vagueou pelo deserto de Berseba. E a água acabou no odre, e ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi e se sentou em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois disse: Que eu não veja a morte do menino. E sentou-se de frente, e levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou a Agar desde os céus e lhe disse: O que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Levanta-te, ergue o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma esposa da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo, que Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, falaram a Abraão dizendo: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas conforme a bondade que eu te fiz, assim farás comigo e com a terra em que peregrinaste. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham violentamente tomado. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez tal coisa, nem tu me disseste, nem eu ouvi falar disso até hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos fizeram uma aliança. E Abraão pôs 7 cordeiras do rebanho à parte. E Abimeleque disse a Abraão: O que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Por estas 7 cordeiras tu tomarás da minha mão, para que sejam um testemunho para mim de que eu cavei este poço. Por isso, chamou aquele lugar Berseba, porque ali ambos juraram. Assim, fizeram uma aliança em Berseba. Então, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Bersebai, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus por muitos dias. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrar. Então Abraão levantou-se cedo pela manhã, Sela, o seu jumento, e tomou 2 dos seus jovens com ele e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E disse a seus jovens: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Adoraremos e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele mesmo tomou o fogo e a faca, e os dois caminharam juntos. Então, Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Disse Isaque: Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram os dois juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão construiu ali um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. Abraão estendeu a mão e tomou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Disse o anjo: Não estendas a tua mão contra o moço, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Então, Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá, como se diz até hoje. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou aos seus jovens, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Depois dessas coisas, foi dito a Abraão: Eis que Milca também deu filhos a teu irmão Naor, Uz, seu primogênito Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quesede, Razo, Pildes, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão. A segunda concubina de Naor, cujo nome era Reuma, também deu à luz. Teba, Garran, Tarrás e Maassara, tinha 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Sara morreu em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar por Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se do lado de sua morte e falou aos filhos de Het, dizendo: Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me uma posse de sepultura entre vós, para que eu possa enterrar ali a minha morta, fora da minha vista. Então, os filhos de Het responderam a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor nosso. Tu és príncipe poderoso entre nós. Dá ordens para sepultares a tua morta. Ninguém impedirá que o faças, pois tens o direito de sepultar tua morta. Abraão levantou-se e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: Se for do vosso agrado que eu sepulte a minha morta fora da minha vista, ouve-me, e procura por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que fica no fim do seu campo. Eu a comprarei por dinheiro, para ser posse de sepultura entre vós. Efrom, o Hitita, estava entre os filhos de Het. E Efrom, o Hitita, respondeu a Abraão, na presença dos filhos de Het e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, senhor meu, ouve-me. Dou-te o campo, e dou-te também a caverna que nele está, em presença dos filhos do meu povo. Dá-se a ti para enterrar tua morta. Então Abraão inclinou-se diante do povo da terra, e falou com Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Se tu queres dar isto, então ouve-me. Dou-te o preço do campo, aceita-o de mim, e eu enterraria ali a minha morta. Efrom respondeu a Abraão, dizendo: Senhor meu, ouve-me.
O campo vale 400 siclos de prata. Quanto é isso entre mim e ti? Enterra, pois, a tua morta. Abraão ouviu a Efrom, e pesou a Efrom o preço do campo, que ele havia nomeado na presença dos filhos de Retipe 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. O campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Mamrê, o campo e a caverna que nele estava, e todas as árvores que estavam no campo, em todos os seus limites ao redor, foram garantidos a Abraão por posse, na presença dos filhos de Het, diante de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. O campo e a caverna que nele estava foram garantidos a Abraão por posse de sepultura, pelos filhos de Het e Abraão. Era já velho e avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava tudo o que ele possuía: por favor, põe a tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que tu não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás esposa para meu filho Isaque. O servo disse-lhe: e se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, deverei, então, levar teu filho de volta para a terra de onde vieste? Abraão respondeu: cuida para que não leves meu filho para lá outra vez. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que falou comigo, e que me jurou dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás esposa para meu filho dali. Mas, se a mulher não quiser seguir-te, ficarás livre deste meu juramento. Somente não leveis meu filho para lá outra vez. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esta questão. O servo tomou 10 camelos do camelo do seu senhor, e partiu, pois todo o bem do seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e foi à Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez os seus camelos ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água, ao tempo da tarde, quando as mulheres saem para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, concede-me sucesso hoje e mostra bondade ao meu senhor Abraão. Eis que estou aqui junto ao poço, onde as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Que aconteça que a moça, a quem eu disser: inclina teu cântaro, por favor, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei água para teus camelos, que essa seja a que escolheste para teu servo Isaque. E assim saberei que mostraste bondade ao meu senhor. Antes que ele terminasse de falar, eis que Rebeca saiu, filha de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela tinha o cântaro sobre o ombro, era muito bonita de aparência, virgem, e nenhum homem havia conhecido ela. Ela desceu ao poço e encheu o cântaro e subiu. O servo correu para encontrá-la e disse: por favor, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, senhor. E depressa inclinou o cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Quando ela acabou de dar-lhe de beber, disse: também vou tirar água para teus camelos, até que acabem de beber. Ela depressa esvaziou o cântaro na coxo e voltou ao poço, para tirar água, e tirou para todos os camelos dele. O homem ficou em silêncio, aguardando para ver se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um brinco de ouro, peso de meio siclo, e 2 braceletes de ouro, peso de 10 siclos para as mãos dela. Perguntou-lhe: de quem és filha? Dize-me, por favor, se há lugar na casa de teu pai para nos hospedarmos. Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, que ele gerou para Naor. Disse mais: temos tanto palha como mantimento suficiente, e lugar para hospedagem. O homem inclinou a cabeça e adorou ao Senhor.
e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não deixou faltar misericórdia e fidelidade ao meu senhor. Eu ia pelo caminho, e o Senhor me guiou até a casa dos irmãos do meu senhor. Então a moça correu e contou na casa de sua mãe essas coisas. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e Labão saiu ao encontro do homem junto ao poço. Quando viu o brinco e os braceletes nas mãos da irmã, e ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim falou o homem comigo. Ele foi ao homem, e eis que ele estava junto ao camelo no poço, e disse: Entra, tu que és abençoado pelo Senhor. Por que estás parado lá fora? Eu preparei a casa e o quarto para os camelos. E o homem entrou na casa, descarregou os camelos e deu palha e forragem para os camelos, e água para lavar os seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele, para comer, mas ele disse: Não comerei até que tenha contado a minha missão. E ele disse: Fala. E ele disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor. E ele se tornou grande, e ele lhe deu rebanhos e gados, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor quando ela já era velha, e a ele deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, na terra em que habito, mas irás à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás esposa para meu filho. E eu disse ao meu senhor: Talvez a mulher não me queira seguir. E ele me disse: O Senhor, diante de quem eu ando, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tu tomarás esposa para meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então estarás livre deste meu juramento quando chegares à minha parentela. E se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E eu vim hoje ao poço e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora tu prosperares o meu caminho, eis que eu estou junto ao poço de água. E acontecerá que, quando a donzela vier tirar água, eu lhe direi: Dá-me, por favor, um pouco de água do teu cântaro para beber. E ela me disser: Bebe tu, e também darei de beber aos teus camelos, que seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar em meu coração, eis que Rebeca vinha com seu cântaro sobre o ombro. E ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse: Deixa-me beber, por favor. E ela se apressou, abaixou o cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Eu lhe perguntei: De quem és filha? E ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor, a quem Milca deu à luz. E eu pus o pendente em seu rosto e as pulseiras em suas mãos. E inclinei minha cabeça e adorei ao Senhor. E bendisse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, se quereis agir com bondade e verdade para com meu senhor, dizei-me. E se não, dizei-me, para que eu me volte à direita ou à esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: Isso procede do Senhor. Não podemos falar contigo nem mal nem bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai-te, que ela seja esposa do filho de teu senhor, como o Senhor falou. E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, ele adorou ao Senhor, inclinando-se até o chão. E o servo trouxe joias de prata, joias de ouro e vestes, e deu-as a Rebeca. Também deu ao irmão e à mãe dela coisas preciosas. E comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e ficaram a noite inteira. E levantaram-se de manhã. E ele disse: Deixai-me partir para meu senhor. E o irmão e a mãe dela disseram: Que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10. Depois ela partirá. E ele lhes disse: Não me detenhais, vendo que o Senhor prosperou meu caminho. Deixai-me partir para que eu vá ao meu senhor. E eles disseram:
chamaremos a donzela e perguntaremos a ela. E chamaram Rebeca e disseram: Irás com este homem? E ela disse: Irei. E enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram Rebeca e disseram: Tu és nossa irmã, sê mãe de milhares de milhões, e que a tua descendência possua o portão dos que os odeiam. E Rebeca se levantou com suas servas, montaram nos camelos e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca e partiu. E Isaque vinha do caminho do poço de Laai-roi, pois habitava na região sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao entardecer, e levantou os olhos e viu. Eis que os camelos vinham. E Rebeca levantou os olhos, e quando viu Isaque, desceu do camelo, pois tinha perguntado ao servo: Que homem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: É meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que tinha feito. E Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa, e ele a amou. E Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, novamente, Abraão tomou uma esposa, e o nome dela era Quetura, e ela lhe deu filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Mas aos filhos, das concubinas que Abraão teve, ele deu presentes. E ainda em vida, enviou-os para longe de seu filho Isaque, para o Oriente, para a terra do Oriente. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão expirou e morreu em boa velhice, ancião e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está defronte de Manre. O campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitou junto ao poço Laai-roi. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Hagar, a egípcia, serva de Sara, deu à luz a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo as suas vilas e os seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está diante do Egito, indo em direção à Assíria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor o atendeu, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: Se assim é, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão. Das tuas entranhas, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelos como um manto. E chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. E o seu nome foi chamado Jacó.
E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. E os meninos cresceram. E Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem pacato que habitava em tendas. E Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparou um cozido. E Esaú veio do campo, e estava exausto. E Esaú disse a Jacó: Deixa-me comer, por favor, desse cozido vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. E Jacó disse: Vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que estou a ponto de morrer. De que me servirá a primogenitura? E Jacó disse: Jura-me hoje. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e o cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens daquele lugar perguntaram-lhe sobre sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, pois temia dizer: Ela é minha esposa, para que, disse ele, os homens do lugar não o matassem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, tendo ele estado ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que certamente ela é tua esposa. Como, pois, disseste: Ela é minha irmã? E Isaque lhe respondeu: Porque eu disse: Para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: Que é isso que nos fizeste? Um dos do povo bem poderia ter se deitado com tua esposa, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua esposa, certamente será morto. Então Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e prosperou, até que se tornou muito grande. E possuía rebanhos de ovelhas, manadas de gado e muitos servos. E os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus os entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Vai-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque tornou a cavar os poços de água que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam, e chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e por esse não contenderam. Por isso, chamou o seu nome Reobote e disse: Agora o Senhor nos deu lugar, e prosperaremos nesta terra. E dali subiu a Berseba. E o Senhor apareceu-lhe naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar,
invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque lhes disse: Por que viestes a mim, visto que me odiais e me expulsastes do meio de vós? E eles disseram: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, para que não nos faças mal, assim como nós não te tocamos, e como só te fizemos bem e te deixamos ir em paz. Tu agora és abençoado do Senhor. Então Isaque lhes preparou um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e partiram dele em paz. E aconteceu que, quando Isaque estava velho e seus olhos estavam fracos, de modo que não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. E Isaque disse: Eis que estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, peço-te, toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, e vai ao campo caçar alguma caça para mim. E prepara-me uma comida saborosa, como eu gosto, e traz-ma para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou a Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar e trazer a caça. Então, Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que ouvi teu pai falar a Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e prepara-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe perante o Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, obedece à minha voz conforme eu te ordeno. Vai agora ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, e eu prepararei deles uma comida saborosa para teu pai, como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e te abençoe, antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Talvez meu pai me apalpe, e eu serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe disse: Sobre mim caia a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz e vai, traze-mos. Ele foi, pegou e trouxe para sua mãe. E sua mãe preparou uma comida saborosa, como seu pai gostava. E Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. E com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. E deu a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Então ele foi até seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me disseste. Levanta-te, peço-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que achaste tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a trouxe ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chega-te aqui, peço-te, para que eu te apalpe, meu filho, para saber se és realmente meu filho Esaú ou não. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão. Por isso o abençoou. E disse: És tu realmente meu filho Esaú? E ele respondeu: Eu sou. Então Isaque disse: Traze-me a caça, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E ele a trouxe, e ele comeu. Também lhe trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque disse-lhe: Chega-te agora e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. E Isaque sentiu o cheiro das suas roupas e o abençoou, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim Deus te dê do orvalho do céu, e da fertilidade da terra, e fartura de trigo e de vinho. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti.
sê senhor de teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. E aconteceu que mal Isaque acabou de abençoar Jacó, e Jacó mal havia saído da presença de seu pai, Isaque, veio Esaú, seu irmão, da caçada. Também ele preparou uma comida saborosa. Trouxe-a a seu pai e disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então Isaque estremeceu muito e disse: Quem foi, pois, que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. Mas ele disse: Teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. E Esaú disse: Não é com razão que se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora tirou a minha bênção. Não reservaste para mim bênção alguma? Então Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí teu senhor e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, de trigo e de vinho o sustentei. Que, pois, te farei agora, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. Então Isaque, seu pai, respondeu-lhe: Eis que a tua habitação será longe das fertilidades da terra e do orvalho do céu, lá do alto. Viverás pela tua espada e servirás a teu irmão. Mas quando te tornares poderoso, sacudirás o jugo dele do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado. E Esaú disse em seu coração: Aproximam-se os dias de luto por meu pai, então matarei meu irmão Jacó. E foram contadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, obedece à minha voz. Levanta-te, foge para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que a ira dele se afaste de ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei chamar-te de lá. Por que razão seria eu privada de ambos vós num mesmo dia? E Rebeca disse a Isaque: Estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, como estas, das filhas desta terra, de que me servirá a vida? E Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu ordens, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti uma esposa dali, das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique, para que te tornes uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra em que habitas como estrangeiro, a qual Deus deu a Abraão. Assim Isaque enviou Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar ali uma esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe dera esta ordem: Não tomarás esposa das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e partira para Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai. Então Esaú foi a Ismael, e tomou, além das mulheres que já tinha, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote, para ser sua esposa. E Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. E encontrou-se num certo lugar, e ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomou uma das pedras do lugar, e a pôs por travesseiro,
e deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que havia uma escada posta sobre a terra, cujo topo tocava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Porque não te deixarei até que tenha cumprido o que te tenho prometido. E Jacó acordou do seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E levantou-se Jacó de madrugada, e tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu como coluna, e derramou azeite sobre o seu topo, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquela cidade, porém, anteriormente era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó continuou sua jornada, e chegou à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis que havia um poço no campo, e ali estavam 3 rebanhos de ovelhas deitadas perto dele, pois dali tiravam água para molhar os rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. Todos os rebanhos se juntavam ali, e eles rolavam a pedra da boca do poço para dar água às ovelhas, e depois recolocavam a pedra no lugar. Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: De Harã somos. Jacó perguntou: Conheceis Labão, filho de Naor? Eles disseram: Conhecemos. Ele perguntou: Está ele bem? Responderam: Está bem. E eis que vinha Raquel, filha de Labão, com as ovelhas. Jacó disse: Ainda é muito cedo no dia, não é tempo de ajuntar os rebanhos. Dai água às ovelhas e levai-as para pastar. Eles responderam: Não podemos até que todos os rebanhos se juntem e rolem a pedra da boca do poço. Então damos água às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava com eles, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, pois ela as guardava. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, seu tio, e o rebanho de Labão, seu tio, chegou perto, rolou a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de Labão. Jacó beijou Raquel, levantou sua voz e chorou. Jacó contou a Raquel que era seu tio, filho de Rebeca. Ela correu para contar ao pai. Quando Labão ouviu a notícia de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Jacó contou a Labão tudo o que tinha acontecido. Labão disse: Certamente, tu és meu próprio osso e minha própria carne. E Jacó ficou com ele por 1 mês. Labão disse a Jacó: Por seres meu irmão, por que me servirias por nada? Dize-me qual será o teu salário? Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos delicados, mas Raquel era formosa e de boa aparência. Jacó amava Raquel e disse: Vou servir-te 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão respondeu: Melhor será que eu a dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. Jacó serviu 7 anos por Raquel, e pareceram-lhe poucos dias pelo amor que lhe tinha. Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois meus dias se completaram para que eu vá a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e fez uma festa. Ao anoitecer, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a Jacó, que se deitou com ela. Labão deu a Lia, sua serva Zilpa, por criada. De manhã, eis que era Lia. Jacó disse a Labão:
Que me fizeste? Não servi contigo por Raquel? Por que então me enganaste? Labão respondeu: Não é costume em nossa terra dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre-se a semana dela, e então daremos também esta. A ti pelo serviço que ainda prestarás comigo, por mais 7 anos. Jacó assim fez, cumpriu a semana de Lia, e lhe deu Raquel, sua filha, por esposa também. Labão deu a Raquel sua serva Bila, por criada. Jacó também se deitou com Raquel, e a amou, mais do que a Lia, servindo ainda 7 anos mais. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: Certamente o Senhor viu a minha aflição. Agora meu marido me amará. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho, dizendo: Porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, também me deu este filho. Chamou seu nome Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora este tempo meu marido se unirá a mim, pois lhe dei 3 filhos. Chamou seu nome Levi, concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E parou de conceber por enquanto. E quando Raquel viu que ela mesma não tinha filhos, ela invejou sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos ou morrerei. E a ira de Jacó se acendeu contra Raquel, e ele disse: Sou eu Deus que te impediu de ter filhos? Então ela disse: Eis aqui minha serva Bila, vai a ela, e ela terá filhos sobre meus joelhos, para que eu também tenha filhos por meio dela. E deu a ele Bila, sua serva. E Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu à luz um filho a Jacó. Raquel disse: Deus julgou por mim e ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan.Bila, serva de Raquel. Engravidou de novo e deu à luz a Jacó um segundo filho. Quando Lia viu que parara de dar à luz, tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por esposa. Zilpa deu a Jacó um filho. E Lia disse: As filhas me chamarão bem-aventurada. Por isso chamou seu nome Aser. Na época da colheita do trigo, Ruben e Simeão acharam mandrágoras no campo e as levaram para sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, peço-te, das mandrágoras de teu filho. Lia respondeu: Será pouco que tenhas tomado meu marido? Ainda queres levar também as mandrágoras dos meus filhos? Raquel disse: Ele deve passar a noite contigo, porque as mandrágoras são dos teus filhos. Naquela noite Jacó se deitou com Lia, e Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz a Jacó o 5º filho. Lia disse: Deus me deu meu salário, porque dei minha serva a meu marido. Por isso chamou seu nome Issacar. Lia concebeu de novo e deu à luz o 6º filho, dizendo: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido habitará comigo, porque lhe dei 6 filhos. Depois disso deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu seu clamor, abriu seu ventre, e ela concebeu, dando à luz um filho. Raquel disse: Deus tirou minha vergonha. Chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Quando Raquel deu à luz José, Jacó disse: Envia-me embora para que eu vá ao meu lugar e possua a minha terra, eu e minhas mulheres e meus filhos, a quem tenho servido somos teus servos. Deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te fiz. Labão disse: Se encontrei graça aos teus olhos, fica contigo, pois aprendi pela experiência que o Senhor te abençoou por minha causa. Disse ainda: Dize-me qual será o teu salário, e eu o pagarei. Labão respondeu: Diga-me qual será o teu salário, e eu o darei. Ele disse: Você sabe como eu te servi, e como eram os seus rebanhos quando cheguei. Antes, era pouco o que você tinha, mas agora aumentou muito, e o Senhor te abençoou desde que cheguei. Quando cuidarei da minha própria casa? Labão perguntou: O que devo te dar? Jacó respondeu: Não me deis nada. Se fizeres isso,
será para mim o salário por eu cuidar do teu rebanho. Hoje vou passar por todo o teu rebanho e separar todos os bois malhados e tigrados, todas as ovelhas castanhas entre as ovelhas, e os bodes malhados e tigrados. Desses será o meu salário. Assim, minha justiça falará por mim. Quando o meu salário chegar diante de ti, todo animal que não for malhado, tigrado ou castanho entre as ovelhas será considerado roubo, e eu não o aceitarei. Labão respondeu: que assim seja conforme tua palavra. Naquele dia, Labão tirou todas, as ovelhas malhadas e tigradas, todas as cabras malhadas e tigradas, todas as que tinham algo branco, e todas as ovelhas castanhas, e as entregou nas mãos dos seus filhos. Ele estabeleceu uma distância de 3 dias entre ele e Jacó. Jacó cuidava do restante do rebanho de Labão. Então Jacó pegou varas verdes de choupo, de avelã e castanheiro, tirou a casca, deixando aparecer o branco das varas, e colocou-as nos bebedouros, onde as ovelhas vinham beber água, para que as ovelhas engravidassem olhando para as varas. As ovelhas geraram animais malhados, tigrados e com anéis, como Jacó queria. Jacó separava os cordeiros, orientava os animais para que ficassem perto das varas malhadas, e todas as ovelhas castanhas ficavam no rebanho de Labão. Jacó cuidava do seu próprio rebanho, e não misturava com os animais de Labão. Quando o gado mais forte ficava junto, Jacó colocava as varas na frente deles nos bebedouros para que se cruzassem com os animais que viam as varas. Quando o gado era fraco, ele não usava as varas. Assim, os animais mais fracos eram de Labão e os mais fortes, de Jacó. Jacó se tornou muito próspero, tendo muitos rebanhos, servas, homens servos, câmelos e jumentos. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tirou tudo o que era do nosso pai, e com aquilo que era do nosso pai, ele ganhou toda esta glória. Jacó percebeu a expressão de Labão, e eis que ela não era a mesma de antes. Senhor disse a Jacó: volte à terra dos seus pais e à sua parentela, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Leia para o campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que a expressão do seu pai não é mais amigável para comigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que com toda a minha força servi o seu pai, e ele me enganou, mudando meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Se ele disse: os malhados serão teu salário, então todo o gado foi malhado. Se ele disse: os tigrados serão teu salário, então todo o gado foi tigrado. Assim Deus tirou o gado do seu pai e o deu para mim. Quando os animais estavam prenhes, eu levantei os olhos e vi em sonho. Eis que os carneiros que pulavam sobre o gado eram tigrados, malhados e malhados com anéis. O anjo de Deus falou comigo em sonho, dizendo: Jacó. Eu respondi: aqui estou, ele disse. Levante os olhos e veja. Todos os carneiros que pulam sobre o gado são tigrados, malhados e com anéis, porque vi tudo o que Labão faz contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna e onde fizeste um voto a mim. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra do teu parentesco. Raquel e Leia responderam dizendo: ainda há alguma parte ou herança para nós na casa de nosso pai? Será que não somos para ele como estrangeiras? Pois ele nos vendeu e também devorou o dinheiro que tínhamos. De todas as riquezas que Deus tirou do nosso pai, nada ficou para nós e para nossos filhos. Assim, faça tudo o que Deus te ordenou. Jacó levantou-se, colocou seus filhos e suas mulheres sobre camelos, e levou todo o seu gado e bens que havia adquirido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão foi para sua terra, para o campo de pastagem. Raquel roubou as imagens que eram de seu pai. Jacó fugiu secretamente. De Labão não lhe contou, e levou tudo o que tinha. Ele atravessou o rio e dirigiu seu rosto para o monte Gileade. No terceiro dia,
Labão soube que Jacó havia fugido. Ele tomou seus irmãos e perseguiu Jacó por 7 dias de jornada. Alcançaram-no no monte Gileade. Deus apareceu a Labão, o sírio, em sonho durante a noite e lhe disse: cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bom nem mau. Labão alcançou Jacó, que havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos acamparam no monte Gileade. Labão perguntou a Jacó: o que fizeste que fugiste secretamente, levando minhas filhas como prisioneiras, como se tivessem sido levadas pela espada? Por que fugiste assim e não me avisaste para que eu pudesse despedir-te com alegria, com cânticos, com tamborins e harpas, e não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas? Labão disse a Jacó: filhas tu tens, mas agora agiste loucamente ao fazer isso. Está em meu poder te fazer mal. Mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: toma cuidado para não falares nem bem, nem mal a Jacó. Agora, mesmo que queiras ir embora porque sentes muita saudade da casa de teu pai, por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que talvez me tirasses à força as tuas filhas. Quem quer que encontre os teus deuses, que ele não viva. Discerne o que é teu comigo e leva para ti. Jacó não sabia que Raquel os tinha roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e nas tendas das 2 servas, mas não os encontrou. Então saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Raquel havia tomado as imagens, colocado no baú do camelo e sentado em cima delas. Labão vasculhou toda a tenda, mas não as encontrou. Ela disse a seu pai: não se desagrade o meu senhor que eu não possa me levantar diante de ti, pois a costume das mulheres me impediu. Ele procurou, mas não achou as imagens. Jacó ficou furioso e disputou com Labão. Jacó disse a Labão: qual é o meu pecado? Qual é o meu erro para que me persigas tão ardentemente? Depois de examinares tudo o que é meu, o que encontraste do que é teu? Põe diante dos meus irmãos e dos teus para que eles julguem entre nós 2. Por 20 anos servi a teu serviço. Os carneiros e as cabras de teu rebanho nunca perderam seus filhotes, e não comi nada do que foi despedaçado por feras selvagens. Não trouxe prejuízo algum. Se alguém roubou de dia ou de noite, de minha mão o exigiste. Por 20 anos, dia e noite, a seca me consumiu, e o frio me afligiu, e meu sono desapareceu dos meus olhos. Por 20 anos servi em tua casa, 14 por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, mas tu mudaste meu salário 10 vezes. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque que estiveram comigo, já teria partido vazio agora. Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Labão respondeu: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. Que posso eu fazer hoje pelas minhas filhas, ou pelos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vamos fazer uma aliança, eu e tu, e que sirva de testemunha entre mim e ti. Jacó tomou uma pedra e a colocou como um pilar. Ele disse aos seus irmãos: juntai pedras. Eles juntaram pedras e fizeram um monte, e comeram ali sobre o monte. Labão chamou o monte Jegar Saúde, mas Jacó chamou de Galeede. Labão disse: este monte é testemunha entre mim e ti hoje. Por isso o nomearam Galeede e Mispá, dizendo: o Senhor vigiará entre mim e ti quando estivermos ausentes um do outro. Se afligires minhas filhas, ou tomares outras esposas além das minhas filhas, ninguém estará conosco. Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse a Jacó: eis o monte, e eis o pilar que lancei entre mim e ti. Este monte é testemunha, e este pilar é testemunha, de que eu não passarei este monte para ti, e tu não passarás este monte, e este pilar para mim para fazer mal. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de nossos pais, julgue entre nós. Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque.
Depois Jacó ofereceu sacrifícios no monte. Chamou seus irmãos para comer pão, e comeram juntos. Permaneceram ali durante toda a noite no monte. Pela manhã, Labão levantou-se, beijou seus filhos e filhas, os abençoou, e partiu, voltando para sua terra. E assim termina mais um capítulo dessa história incrível. Espero que você tenha gostado de acompanhar essa jornada cheia de emoções, reviravoltas e aprendizados. Fique tranquilo, porque essa história ainda não acabou. Tem muito mais vindo por aí. Até a próxima, com muito carinho. E que seus sonhos sejam sempre leves e inspiradores. Até logo!